Bom dia, pessoal, como estão? Então hoje, agora que as aulas foram adiadas, então, aí mais 2 semanas, né? Vamos voltar no dia 20, as provas vão ser todas à distância agora, né? No Google Forms. Então, no final de semana que vem eu vou subir as provas para o Google Forms e vou enviar os links para vocês, mas não se preocupem, a gente vai ter essa semana de revisão, então a aula de hoje e a próxima aula vão ser o conteúdo de revisão. Como alguns alunos pediram, vou continuar fazendo em formato de vídeo, porque tem os slides, então tem a ajuda do texto, dos slides, das fotos, mas também vou tentar disponibilizar esse conteúdo na forma de um podcast, que às vezes vocês conseguem ouvir enquanto estão fazendo outras coisas. Mas não se preocupem com a prova está bem fácil. Enquanto a prova normal ia ser de consulta, agora essa aqui também vai ser mais de consulta, né? Porque vocês vão ter aí uma semana para poder resolver a prova. Então, mas não se preocupem, porque ela está bem tranquila. Então vamos lá para a revisão. A gente começou o semestre então fazendo essa diferenciação entre imagem e coisa, tentando pensar aí no que é uma imagem, né? Uma imagem é uma representação, é uma figura, é um desenho, ela existe na realidade ou ela é só uma representação da realidade? Como que a gente pode começar a entender o que é uma imagem? Então a imagem ela vai ser sempre a representação de alguma coisa, enquanto a coisa ela realmente existe no mundo real. A imagem ela vai ser sempre a representação dessa coisa. Obviamente, a imagem existe apenas como imagem, mas ela não é a própria coisa, né? E ela vai ser sempre um processo de mediação. Porque a imagem ela é a representação que está representando um referente. Então, a imagem está sempre comunicando a existência de alguma coisa no mundo concreto. E quais são os tipos de imagens, então, que nós temos? Nós temos basicamente 3 tipos de imagem. Nós temos a imagem ótica. Então, é aquela imagem que ela independe do sujeito. O que isso quer dizer? Ela vai existir da forma que ela existe sem intervenção humana. Ela tem justamente essa dimensão objetiva porque ela passa por uma transformação técnica que não depende da intervenção humana. Então, se eu apontar para uma foto, apontar uma câmera aqui para a paisagem que eu estou vendo e tirar essa foto e não mexer nela, essa é uma imagem ótica, porque a câmera, então o processo técnico da câmera, ele captou a realidade, eu não precisei mexer. Ou se eu olhar uma imagem de um microscópio, imagens técnicas, né, que passam pela transformação dentro de um aparato técnico e não só vem a intervenção humana, são essas imagens óticas. Temos também as imagens mentais, que aqui, se a imagem ótica ela tem uma dimensão objetiva, aqui nós temos uma dimensão subjetiva. O que quer dizer isso? É a dimensão do eu, é a dimensão da pessoa, é o que a pessoa imagina, o que ela crê, o que ela tem para ela. Então, o que podem ser as imagens mentais? São uma síntese e evolução então, de memórias, conceitos, imaginações, imagens exteriores captadas e interpretadas. Então, se alguém falar, eu fui para Paris e eu vi a Torre Eiffel, e ela é assim, assim, assado, a gente consegue fazer uma imagem mental do que aquilo que a pessoa está falando, de qualquer coisa que alguém descreve para a gente. Mas isso não quer dizer que essa imagem vai corresponder à realidade. Por isso, ela é uma dimensão subjetiva. Eu vou imaginar do meu jeito, como eu imagino que aquela cena que está sendo contada é. E tem outros tipos também de imagens mentais, por exemplo, a autoimagem, a imagem que a gente tem da gente, né? A imagem literária, quando eu estou lendo um livro e aí o autor ele descreve uma cena, um acontecimento, um lugar, e eu fico com isso na cabeça e eu construo ela do meu jeito, mas cada pessoa, né, vai construir do seu próprio jeito.
Por isso que é uma imagem mental subjetiva. Quando a J.K. Rowling escreveu Harry Potter, por exemplo, antes dos filmes saírem, todo mundo cada um tinha uma imagem própria do Harry na cabeça. Depois que o filme saiu, certamente agora todo mundo, quando pensa em Harry, pensa no Daniel Radcliffe. Outro tipo de imagens mentais são as imagens de recordação, imaginação e os sonhos. Por fim, nós temos as imagens exteriores, que são então as imagens pictográficas, gráficas, fotográficas, cinematográficas, sonoras. São aquelas que existem exteriores, que também são captadas através de um aparato técnico, mas que muitas vezes sofrem transformações. Então, é importante a gente lembrar que a imagem ela é sempre um processo comunicativo. Primeiro porque ela é sempre a representação de uma coisa que existe no exterior, né, na realidade sensível. Então ela vai estar sempre comunicando aquela outra coisa a que ela se refere. Mas além disso, a imagem ela passa de um comunicador A para um comunicador B. Então se eu tiro uma foto, eu sou o emissor, o comunicador A, e eu posto essa imagem no Facebook. Vocês que vão ver a imagem são os receptores, são os comunicadores B. Então eu posto essa imagem como intenção. Eu tirei uma foto da minha festa de aniversário. Então, qual que é a minha intenção? Mostrar que naquele dia teve uma festa de aniversário, minha festa, com tais pessoas, em tal lugar, tinha tais elementos. Então a imagem tem esse caráter de comunicar sempre alguma coisa. E muitas vezes é uma comunicação não intencional, porque às vezes a gente só posta uma foto por postar, por exemplo, usando questão de foto. A gente só posta uma foto por postar, sem muita pretensão, e aí essa foto cada um vai interpretar de um jeito. A gente pode pensar nisso na questão de um quadro também, um quadro de uma pintura impressionista, de uma pintura abstrata, que cada um vai entender de um jeito, cada um vai ter uma mensagem diferente ali, mas ainda assim a pintura ela vai estar comunicando, a imagem vai estar comunicando um tipo de informação para cada pessoa, um tipo de noção, de conhecimento diferente para cada pessoa que vê aquele quadro. Nós falamos também de como que a imagem ela é uma ausência de uma presença, né? E a presença de uma ausência. Isso está relacionado justamente a ela ser o referente, ela se referenciar às coisas que existem. Então, a ausência de uma presença. Se a gente pensar que eu tiro uma foto de uma caneca, na foto a caneca não está ali, porque a caneca está fora da foto, ela existe no mundo real. Então, a foto está mostrando que a caneca realmente não é a caneca que está ali, mas uma representação. Mas, ao mesmo tempo, a foto é uma presença de uma ausência. Porque a caneca em si, né, não está ali, mas está ali uma representação dela, presente, sendo representada. Então, a imagem tem ao mesmo tempo esse poder de mostrar, né, de revelar a presença, mas também revelar uma ausência. E por fim, eu acho que eu já falei isso bastante, a imagem ela é sempre semântica, ela sempre tem um significado, né? Então a gente tem que pensar muito bem em tudo que a gente posta, principalmente hoje em dia, que às vezes a foto mais inocente pode, né, gerar um buzz aí imenso, uma conversação imensa que a gente perde o controle muitas vezes. E alguns autores vão falar então que a imagem ela surge justamente como uma forma de resistência à morte. Por quê? Porque nós, indivíduos, somos perecíveis, nós obviamente vamos morrer e queremos deixar uma marca no mundo, uma marca falando estamos aqui. Hoje em dia é fácil com as fotos e tudo mais, mas a gente precisa pensar que lá no início da civilização humana isso não era possível. Então as imagens nas cavernas eram formas das pessoas falarem estive aqui,
e deixar uma marca ali no mundo. A gente vai ver mais daqui a pouco, no momento das devorações, como que a morte pode ser ainda mais, a imagem pode ser ainda mais uma forma de resistência à morte. E as imagens, elas sempre tiveram muito ligadas, né, aos valores intrínsecos de cada grande civilização, cada grande império que passou pela Terra, então, e ainda passam, né? Primeiro, se a gente tem nos egípcios, a gente tem, então, essa questão da vida após a morte, dessa crença muito forte que aparece em diversas pinturas dos egípcios. Depois a gente tem os gregos, né? Então, o culto ao corpo muito evidente, um culto ao corpo contínuo, e a gente tem inúmeras imagens disso, não só os afrescos, mas principalmente as estátuas, as representações, né, dessa época dizem muito respeito ao corpo. Na Idade Média, a religião dominava tudo, né? Então nós vamos ter uma proliferação de imagens religiosas muito grandes, mostrando o inferno, o que aconteceria com as pessoas caso elas não respeitassem os ideais da igreja, caso elas não doassem dízimo e tudo mais. Na Grécia Antiga, por exemplo, a gente também vai ter esse culto ao corpo, mas também muito culto à inteligência, ao conhecimento, e a gente vai ter muita imagem disso. Eu vou disponibilizar, eu estava vendo semana passada, um documentário sobre como que a arte nos transformou em humanos. E falando aqui agora de Egito e Roma, eu vou passar o link para vocês. Eu não acho que tem no YouTube, eu acabei baixando, eu vou ver se eu passo o link para baixar. É muito interessante porque o documentário vai falar justamente de como que as imagens que os humanos criam de si mesmos. Então vamos pensar hoje em dia, a gente pega uma revista e tem uma imagem de uma modelo lá com o corpo todo deformado, porque ela é magra, ela é alta, ela é esbelta, mas a gente sabe que aquele tipo de corpo é quase impossível de existir na realidade, é um corpo construído, né? Então é um corpo deformado. E o documentário vai falar justamente de como as imagens que nós criamos ao longo do tempo são a maioria em si deformadas. Então, por exemplo, aqui no Antigo Egito, até usando essa foto, essa imagem, né, os egípcios então faziam essas imagens de lado, representando de lado, mas é uma posição que é impossível de existir na realidade, essa questão de ficar de lado. Na Grécia Antiga, esses corpos também eram muito inalcançáveis, a proporção não era certa. Então, é um documentário muito interessante, tem mais partes, inclusive, são 5 partes, essa é só a primeira. Eu vou deixar aí para vocês verem, quem está interessado nessa questão de imagem e de corpo e de representação. Foi um programa bem interessante. E aí, na Idade Média, então, no Renascimento, né, já pulando aqui para o Renascimento, a gente vai ter a invenção, então, da perspectiva, que é uma coisa que, obviamente, não foi o que deu início à fotografia, né, mas a gente pode falar que abriu muito caminho para as ideias fotográficas e a ideia da construção do mundo real através de uma objetividade, né, de ver o mundo real como ele é. Foi quando essas ideias começaram a surgir. Por quê? Na Idade Média, então, nós vamos ter aí muito essa questão da falta de perspectiva, né? A igreja dominava a realidade, a igreja impunha a própria realidade a todo mundo. Então essas pinturas eram todas guiadas pela igreja. E depois, quando aconteceu o Renascimento, então ali a partir de 1500, 1400 e pouco, 1500, essas imagens começaram a mudar, porque as pessoas, primeiro, a igreja perdeu muito o poder, então as pessoas estavam mais livres, né, para poder desenhar, poderem pintar como bem entendiam, e a perspectiva trouxe justamente essa noção de representar o mundo como ele realmente é. Então é um mundo tridimensional, não é um mundo chapado mais igual às pinturas da Idade Média. Então são
São pinturas que representam o 3D, né, como a gente vê o mundo na realidade, e sai um pouco dessas verdades impostas pela religião, porque justamente agora os pintores representam o mundo como ele realmente é, não mais como alguém fala como ele é, não mais... Agora eles podem representar o que eles realmente veem, não mais a ideia de como que é o inferno, como que é uma coisa que a gente... como que é Deus, como que é uma coisa que a gente não tem realmente acesso à realidade material, a gente não tem realmente como saber como essa coisa é. Mas apesar de ter, então, se distanciado um pouco da religião, na questão técnica, a questão de temas, né, aí continuou muito parecido ainda. A arte não abandonou esses temas religiosos, mas o desenvolvimento da perspectiva deu novas oportunidades, proporcionou então novas possibilidades para a representação desse mundo, que vai acabar culminando aí na fotografia, que é justamente essa reprodução do real exato, ou foi por muito tempo, né? Hoje em dia não sei se a gente pode falar mais isso, mas por muito tempo a foto foi o testemunho do real, um testemunho de verdade. Então, começando aqui a falar já da fotografia, pensando então na linha do tempo da fotografia. Então, 400 anos antes de Cristo, nós temos um filósofo chinês escrevendo pela primeira vez o funcionamento da câmera escura, né? E aí, quase 500 anos depois que esse filósofo vai descrever o funcionamento, a gente tem um físico árabe que vai publicar então um livro de ótica e também vai descrever o funcionamento da câmara escura. Mas aí vão ser quase 1000 anos desde o descobrimento da câmara escura, então, né, só em 1515, então aí 915 anos após o descobrimento da câmara escura pelo filósofo chinês, que alguém vai comprovar isso cientificamente, vai ser o Leonardo da Vinci, que vai entender como a câmara escura realmente funciona. E aí a câmara escura tem todo aquele problema, né, de o buraco tem que ser muito pequeno, senão vai entrar muita luz e vai distorcer a imagem, mas como o buraco é muito pequeno, é muito escuro, então a imagem fica muito pequena. Tem esse problema então na câmera escura sem as lentes. E o que o Della Porta vai fazer então em 1558 é justamente colocar lentes nessa câmera, justamente para que não ocorram essas distorções. No século XV também vários pintores vão usar então a câmera escura como uma forma de facilitar, né, a vida da pintura. Já no século seguinte vai ser descoberto, né, por um químico então que o nitrato de prata escurece no sol, e isso vai abrir portas para então a gente conseguir fazer o filme, o papel fotográfico, né, que ele que vai queimar é justamente esse nitrato de prata. 1816, então, o Niepce começa a fazer os primeiros experimentos aí para tentar fixar a imagem no meio. Mas só em 1826, então 10 anos depois que ele começa a experimentar, que ele vai realmente conseguir fazer a primeira fotografia, que é aquela fotografia daquela casa toda granulada, que demorou muito tempo de exposição. Mas aí 10 anos depois também o Talbot vai inventar o negativo, então a gente vai ter a foto, primeiro ela é tirada em negativo, e a revelação dela transforma ela em positivo, então faz ela voltar a ser como ela realmente é na realidade. Então negativo por quê? Porque no negativo as imagens elas ficam em cores invertidas, então você precisa revelar, transformar isso em positivo para que as cores fiquem certas. O Daguerre aí, em 1837 inventa o daguerreótipo, que é um mecanismo, né, de conseguir tirar essas fotografias. Já para o fim do século a gente tem a criação do filme fotográfico e a fundação da Kodak, que facilitou muito então aí a tirada das fotografias, né, a tomada das fotografias, ficou muito mais fácil agora. E quando vira o século, os irmãos Lumière vão lançar então uma possibilidade de colorir as imagens aí pelo autocrom. O século XX então vai ter
um desenvolvimento exponencial assim das câmeras, tanto analógicas quanto as digitais, mais para o fim do século aí. Então, na década de 90 então começam a surgir as primeiras câmeras digitais a serem realmente comercializadas para o público, né? Em 2000 a gente tem o primeiro celular com câmera, e aí a gente chegando até hoje, a gente tem basicamente, obviamente as câmeras digitais ainda existem, mas o que eu sinto que existem mais hoje são as DSLRs, que são essas câmeras profissionais, que trocam lente e tudo mais, porque a câmera compacta sumiu, né? A gente tira muita foto com celular, então talvez esse seja o futuro da fotografia. Vocês lembram da câmera escura, como que ela funciona? Então é uma caixa preta, totalmente escura, com um buraquinho em uma das extremidades. E aí os raios que atingem esse buraco, os raios luminosos, né, eles passam por esse buraco e formam a imagem invertida do outro lado da câmera. Então, isso pode ser usado tanto para pintores. Então, se a gente pensar numa caixa escura bem grande, que caiba uma pessoa dentro e seja possível fechá-la lá, com o buraco, os raios luminosos que estão ali refletindo a paisagem atrás da câmera, eles vão se formar nessa paisagem do outro lado, que pode facilitar o pintor, e aí só pode pintar por cima daquela imagem. E a fotografia, então, ela vai surgir justamente num momento de invenções técnicas muito grandes, assim, foi quando a sociedade aflorou, talvez a gente pode falar isso, justamente essa questão técnica. Foi a invenção então da fotografia, do cinema, a expansão das máquinas dos trens, das máquinas a vapor, foi bem aí no bojo da Revolução Industrial. Então, nessa época a gente teve várias já aí mudanças então nessa cultura ocidental, né? Porque agora a gente com máquinas a vapor, fábricas, a produção vai se intensificar, o ritmo vai ser muito maior, justamente por conta dessas inovações tecnológicas. Então, uso de vapor, produção em maior escala, emprego muito grande do ferro e do carvão. E justamente por essa alta produção, a manufatura, né? Então, o fazer à mão, a gente pode falar quase um artesanato, ele vai ser substituído pelos processos mecânicos, que vão ser muito mais eficientes, vão possibilitar fazer muito mais em muito menos tempo. Vai ter um ritmo acelerado, então, né? E a fotografia vai surgir justamente nesse sentido de, se um quadro demorava horas não, né? Horas no sentido de 100 horas. Então demorava aí dias, às vezes meses para ficar pronto, dependendo do tamanho do quadro. A fotografia vai resolver tudo em segundos, em minutos, talvez. Então a fotografia surge justamente nesse momento de aceleração do pensamento, aceleração da produção. Tudo não pode perder tempo, tem que fazer rápido, tem que fazer com auxílio das máquinas. E aí a gente, então, como eu falei antes, a gente tem o Niepce, que vai fazer a primeira foto em 1826. Lembrem que essa foto foi demorada, foram 8 horas de exposição, né? Depois a gente teve o Daguerre, então, que inventou o daguerreótipo, e isso vai ocasionar, então, a diminuição do tempo de revelação de horas para minutos ainda, mas ainda bastante tempo, né? Se a gente pensar em minutos, não é os segundos que a gente está acostumado. E essa vai ser o primeiro mecanismo fotográfico a ser realmente comercializado para o público. O outro também, então a gente pode falar que a gente tem um tríade de fotógrafos aí no início da invenção da fotografia, que são muito importantes: o Niepce, o Daguerre e também o Talbot, que foi o primeiro então que quis usar papel, né, para revelar, porque os outros dois usavam chapa de metal coberta com algum componente, alguma coisa que fosse revelar ali a imagem. E o Talbot, ele vai justamente então trabalhar com o papel, trabalhar com essa questão do negativo e do positivo.
A gente tem então com a facilitação, né, com a comercialização desses processos fotográficos cada vez maiores, cada vez mais disponíveis para o público, a gente vai ter a invenção então dos cards de visita. Vocês devem lembrar que é uma forma de propaganda pessoal, né? Porque eram retratos pequenos, feitos em série, então cada pessoa poderia receber, por exemplo, 10, e as pessoas entregavam esses cartões para amigos, para familiares, para quem eles queriam que tivesse essas imagens, mas também queriam impressionar. Estava pensando aqui essa semana, enquanto eu remontava aqui os slides de revisão. Então, os cards de visita, a gente pode falar que eles são talvez o primeiro Instagram, porque assim, não sei se vocês lembram da gente falar isso nas aulas. Nesse momento, nessas fotos, as pessoas iam até os estúdios, colocar roupas, usar mobílias, posar do lado de coisas que não eram deles. Geralmente eram de uma classe social acima, então é um vestido que é de uma pessoa muito rica, é uma mobília de uma pessoa muito rica, e você tira uma foto ali como se fosse a sua casa, como se fossem suas coisas. Então é um primeiro tipo de falsificação da realidade, no sentido de, eu estou mostrando uma coisa que eu não sou. Aparento ser rico, mas não sou. Igual hoje no Instagram, que todo mundo é feliz, todo mundo viaja, e a gente só posta as coisas boas, né? Nossa vida no Instagram é uma vida que não existe. Obviamente aquilo lá faz parte da nossa vida, mas nossa vida não é aquilo. Então, o card de visita eu imagino que seja bem assim, nessa questão de projetar uma coisa que não se é. Gente, desculpa a minha voz e meu tom de voz, eu acho que eu acordei meio gripado hoje. Não é coronavírus, não se preocupem. Eu acho que é uma alergia, que meu nariz está todo entupido, então eu tô meio fanho, falando meio assim, até eu tô achando muito estranho. A gente teve então nessa época também a fotografia pós-mortem, quando a popularização da fotografia, então os pais principalmente tiravam muitas fotos dos filhos mortos. Vamos lembrar que a taxa de mortalidade, principalmente na Inglaterra, era muito alta, então os pais queriam lembrar dos filhos, né, ter uma recordação ali. E aí a gente falou então da invenção do filme fotográfico, né, que foi uma revolução, o filme 35mm, que agora os fotógrafos poderiam carregar só os filmes e carregar inúmeros filmes. Então, tirei as fotos, acabou o meu filme, eu só troco o filme e aí eu não preciso mais me preocupar com a revelação, eu mando isso para um laboratório fotográfico que vai revelar para mim. Então, meu trabalho agora é só tirar a foto, esse papel aí de fotógrafo revelador que conhece o mecanismo. Fica relegada a muito pouca gente, só nos laboratórios. Agora as pessoas que a gente pode chamar normais aí, né, que não tem esse conhecimento muito aprofundado da fotografia, podem tirar as fotos. Começando a fotografia digital, então a gente pode traçar o início desse movimento então para 1957, quando um cientista americano, então ele produziu uma imagem em computador do filho dele, escaneou uma foto do filho dele e colocou essa foto no computador. Pra gente pode parecer a coisa mais simples do mundo, mas a gente tem que pensar que isso já tem quase 70 anos, né? Então, foi realmente uma revolução. A sonda Mariner 4 também foi a primeira sonda enviada para Marte, e ela fez a primeira foto digital, né? Totalmente digital. Se não me engano, ela tinha 0.4 megapixels, né? O 0.04 era uma porcentagem, uma quantidade de megapixels extremamente baixa. E aí depois o que realmente possibilitou a foto digital, né? O desenvolvimento da fotografia digital como ela é hoje, como a gente conhece, são justamente esses dois componentes aqui, principalmente esse CCD, então dispositivo acoplado, carregado, que é tipo um chip que vai gravar ali as informações e vai fazer com que elas fiquem armazenadas, que elas não se percam quando você desliga a câmera. Então, vocês devem lembrar também que a gente falou da questão das mídias,
Então, quais são os tipos de mídias que existem? Nós vamos ter, então, 3 tipos de mídia aí. Primeiro, a mídia primária é o corpo, porque é a primeira forma de comunicação que a gente tem quando a gente encontra alguém, quando a gente entra em algum lugar, quando a gente faz qualquer coisa. A primeira forma de comunicação é o corpo. E esse tipo de mídia, que é o corpo, ele vai exigir, então, a presença física dos dois, do emissor e do receptor no mesmo lugar, porque os dois precisam estar com os corpos ali para ver essa comunicação. É uma mídia muito complexa, né, que troca informações constantemente, porque por mais que a gente pense, não estou falando nada, não estou me comunicando. Mas a mídia primária, ela justamente tem essa questão de o nosso corpo ele exala cheiros, a gente faz gestos, muitas vezes involuntários. Tudo isso é uma forma de comunicação, é uma forma de se expressar. Em segundo lugar, nós temos a mídia secundária, então, né, quando a imagem ela vai se deslocar no espaço, mas ela vai permanecer com o tempo. Aqui a gente já tem a questão da imagem, então imagina que os primeiros homens das cavernas, se eles pegam uma pedra pequena e desenham alguma coisa, aquela pedra pode viajar, aquela pedra pode ir para onde for, ela vai resistir ao tempo e vai poder passar a mensagem para outras pessoas, né? Então, aqui é justamente a questão da imagem. O emissor e o receptor eles não precisam estar mais no mesmo lugar, mas o receptor para pegar a mensagem, né, para conseguir decodificar a mensagem, ele precisa de ter a mesma técnica ou a mesma tecnologia que o emissor teve. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho um livro, o livro é uma mídia secundária, porque tem uma mensagem aí, ela pode se deslocar no espaço, eu não preciso estar no mesmo lugar que o autor para compreender a mensagem ali, mas o que eu preciso? Eu preciso ter a técnica da leitura, eu preciso entender, eu preciso decifrar qual é o alfabeto que está ali. Então eu preciso mesmo entender o alfabeto, então entender a mesma técnica que o emissor usou para gravar a mensagem, para eu conseguir decodificar. Já na mídia terciária, isso vai mudar justamente porque aqui a gente não tem mais a viagem no espaço e no tempo. A comunicação ela é em tempo real. Então a gente vai usar aparatos, né, aí, justamente que vão emitir sinais. Eu aqui na minha casa estou agora usando um aparelho, um computador, para emitir sinais, né, justamente aí para passar para vocês o conteúdo, e vocês precisam ter na sua casa um aparelho, seja um computador, um smartphone, um tablet, o que seja, para decodificar esses sinais. E esses sinais, obviamente agora não estou transmitindo ao vivo, mas eu poderia muito bem estar fazendo uma transmissão ao vivo e vocês simplesmente estarem pegando isso em tempo real. Então, cada um num lugar, ou mesmo se a gente aumentar a distância, eu aqui, vocês no Japão, no campus da FATEC de lá, eu ia estar transmitindo isso em tempo real. Depois nós falamos das 4 devorações, mas não vou falar delas aqui agora, porque acho que justamente não vem ao caso, não vou cobrar delas na prova, mas é bem interessante estudá-las para entender como a gente chegou nessa questão de nós estamos querendo nos tornar imagens cada vez mais, né? Nossos corpos são usados aí mais e mais a cada dia, num sentido de tentar buscar um ideal de perfeição que não existe, um ideal de imagens que a gente vê em revistas, às vezes na TV, e são corpos realmente que não existem, e tudo isso nesse processo, né, a gente então fazendo cada vez mais, produzindo cada vez mais imagens, mas ao mesmo tempo que a gente produz, essas imagens também estão cada dia nos consumindo, e com esse consumo cada vez maior de imagens, a gente está substituindo as nossas imagens internas, né, por essas imagens externas.
é justamente o que eu falei lá da questão do livro. Se eu ler um livro que não tem adaptação para o cinema, para uma série, para um material audiovisual, eu vou criar uma ideia do protagonista, do cenário, de tudo na minha cabeça. A partir do momento que eu tenho essa profusão de imagens, então aí eu tenho vários filmes, às vezes baseados no mesmo livro, vários seriados, eu vou ter justamente aí a mudança da minha ideia. A minha ideia vai passar a ser permeada pelos atores ali, pelas pessoas que estão fazendo os atores daquele filme. E isso está invadindo a nossa capacidade de imaginar, né? A nossa capacidade de criar. Então, por isso que hoje em dia se fala mais do que nunca. Tudo se copia, nada se cria. Porque a gente está substituindo nossas imagens mentais justamente por novas imagens, por novas imagens exteriores que não vêm da nossa criação, da nossa criatividade. Falando da fotografia no Brasil, então, rapidinho, eu vou falar só de 2 nomes. A gente viu mais nomes nas aulas, mas eu acho que esses 2 nomes aqui são importantes de citar. Primeiro é o Hercules Florence, então, que ele vai ser uma das pessoas que vai inventar a fotografia também. Ele inventou a fotografia de forma independente aqui no Brasil, né? Mas esse reconhecimento do trabalho dele aqui foi reconhecido só na década de 80, então tem aí basicamente 50 anos só que as pessoas reconhecem que o Brasil teve uma importância muito grande na invenção da fotografia, enquanto o Niepce e o Daguerre e o Talbot estavam lá na Europa inventando a fotografia. Aqui no Brasil a gente tinha também um pesquisador que estava justamente pesquisando, justamente inventando a mesma coisa. E aqui é interessante ele porque ele inventou o termo, então, fotografia, desenhar com luz, então, o que significa? Então, ele foi o primeiro a usar esse termo, então nós temos aí no Brasil, então, a primeira pessoa, primeiro uso desse termo. O segundo que eu vou falar aqui do Brasil é o Louis Comte, né, que ele vai trazer esses daguerreótipos para o Brasil, lá que o Daguerre inventou, e aí vai mostrar isso para o imperador Dom Pedro, e isso o Dom Pedro vai adorar e vai justamente patrocinar a invenção da fotografia no Brasil, dando início então a todos os processos fotográficos, toda a fotografia desenvolvida aqui no Brasil. Vocês devem lembrar do pictorialismo, né, que é justamente essa ideia das artes plásticas de usar a fotografia para reproduzir aí a questão como se fosse uma pintura, como se fosse uma expressão realmente artística, usando elementos de desenho, da arte clássica, da pintura. Então vão usar o que a gente pode chamar hoje então de filtros, né, para mudar as cores, granulações, procedimentos na hora de revelar, justamente para trazer uma impressão subjetiva, né, para tentar transformar a fotografia em uma arte, não só a reprodução do real, mas também uma expressão artística. E nessa época se foi muito debatido se a fotografia ia realmente substituir a pintura, mas a gente sabe hoje em dia que não, né, que as duas artes conseguem coexistir juntas, nenhuma não substitui a outra. E aí, com então, essa invenção da fotografia que a gente viu, né, aí, desde 1826, quando começou tudo, a fotografia ela vai custar entrar no meio impresso justamente por falta de elementos técnicos, né? Para se desenvolver o fotojornalismo, ele realmente precisava de elementos que iam surgir só no fim do século XIX, ali que iam permitir então que a fotografia entrasse de vez no mundo impresso. Enquanto isso, as pessoas pegavam as fotografias, faziam de coisas que queriam que entrasse no jornal, e aí elas justamente contavam com uma equipe de desenhistas, de gravuristas, de pessoas que faziam desenho na madeira, justamente para reproduzir aquela fotografia e colocar a ideia dela ali no jornal. A gente vai ver que isso vai demorar a mudar,
vai ser basicamente mesmo no fim do século XIX, início do século XX aí. A gente vai ter a London Illustrated London News, né, que vai ser a primeira revista ilustrada, então, que vai realmente trazer essas ilustrações. Então vejam que aqui eu falo ilustrações, não fotografias, porque novamente é isso. Não eram as fotografias que eram publicadas, mas sim as impressões de um artista baseadas na fotografia. Então, aqui a gente pode ver que em 5 anos, então de 1855 a 1860, essa tiragem cresceu, a tiragem dessa revista cresceu em 100 mil. Isso é muita coisa, isso quer mostrar então que as pessoas estavam cada vez mais interessadas então, né, aí nos elementos visuais, não só mais naqueles blocos de texto que eram os jornais antigamente. Uma das melhores técnicas, né, que ajudou no desenvolvimento aqui da fotografia, principalmente da fotografia na imprensa, é justamente a questão do cobre úmido, que são então essas placas de vidro que são colocadas dentro da câmera, umas placas de vidro úmidas, que se você já tira a foto e já faz a revelação ali na hora, dentro de uma carroça que você tem que carregar com você, né? E isso diminuiu muito o tempo de exposição. E como agora as imagens eram gravadas no negativo, né, de vidro, isso facilitou também muito mais a reprodução. Só que o lado ruim é que você precisava revelar imediatamente, porque, como o nome diz, cólido úmido, justamente você não podia esperar secar, você tinha que revelar isso imediatamente. Então, aí chegando aqui nos meados do século XIX, a fotografia ela já passou a ter esse status de prova, de verdade, justamente por esses avanços químicos, científicos, técnicos, a fotografia começou a ser realmente enxergada como uma possibilidade de testemunha do real, uma possibilidade de eu tirei essa foto, então isso realmente aconteceu. O que está retratado aqui é uma reprodução real, feita ali, não construída, mas uma impressão fiel do que eu acabei de ver, do que eu acabei de tirar a foto. E isso vai ser muito verdade para as guerras, né? A gente vai ver que o fotojornalismo se desenvolve muito nas guerras. Então lembrem, o Fenton, ele foi o primeiro repórter fotográfico, ele foi para a Guerra da Crimeia. Só que na Guerra da Crimeia ele não tirava fotos da própria guerra, né? Como a gente conhece hoje, como a gente vai ver aí na Guerra do Vietnã, Primeira, Segunda Guerra. Ele não vai tirar foto das batalhas, ele vai tirar foto dos soldados posando, dos soldados relaxando, dos canhões lá parados. Então vai ser uma fotografia de guerra muito diferente daquela que a gente conhece. A primeira guerra a ser massivamente coberta, né, por repórteres fotográficos, então a Guerra da Crimeia foi coberta pelo Fenton, só por ele, mas a Guerra de Secessão Americana, então aquela guerra civil, no fim do século XIX, aí nos Estados Unidos vai ser a guerra que vai ser coberta massivamente por repórteres que vão querer publicar as ilustrações baseadas nas fotografias nos jornais, né? Então aqui, durante a Guerra de Secessão, então os fotógrafos começaram a perceber certas coisas que para a gente parece muito óbvio, mas a gente tem que pensar que a fotografia ainda estava se desenvolvendo e todos os desdobramentos sociais e imagéticos e do imaginário estavam ainda se desenvolvendo. Então era preciso, eles perceberam, né, que era preciso estar no lugar onde a coisa está acontecendo para conseguir registrar, né? Não dá para eu tirar uma foto sendo que eu não estou lá. A foto realmente persuade, né, as pessoas com seu realismo, mesmo que seja uma ilustração baseada em uma foto, né? Então eu lembro que a gente viu que as fotos não eram publicadas, mas eram publicadas ilustrações, por exemplo, dos esqueletos das guerras, dos corpos os corpos da guerra,
E isso já era o suficiente para chocar as pessoas ali, né? Já era o suficiente para que elas ficassem chocadas com o horror da guerra, sabendo que aquelas ilustrações, aqueles desenhos eram baseados em fotografias reais, em fotografias que realmente aconteceram. A fotografia aqui, então, as pessoas vão perceber que ela tem uma carga dramática muito superior à pintura, justamente porque ela é reprodução do real. A pintura é uma idealização de alguma coisa que o pintor imaginou, que o pintor viu. A guerra aqui vai justamente pelas pessoas poderem ver como que a guerra é, o horror da guerra. A guerra vai perder esse status de é uma bravura, um ato de coragem e tal, porque as pessoas vão ver que é um horror mesmo, não é fácil uma guerra, não é interessante você voltar da guerra vivo. Isso não quer dizer que você foi bravo ou você foi corajoso, porque você vai voltar sequelado psicologicamente, muitas vezes fisicamente, né? Aqui a gente começa a ver as primeiras práticas de construção imagética, então, nessa guerra. Vocês devem lembrar da foto do soldado morto, que um fotógrafo foi lá e rearranjou o morto numa certa pose e depois tirou a foto. Então, tipo, manipulou o corpo, carregou o corpo, colocou na posição que ele queria para parecer mais dramático. Então, como eu disse, essas gravuras dos esqueletos humanos, né, baseado nas fotos, já foram suficientes para chocar a população da época. A gente precisa pensar que é uma população que não tinha acesso à imagem, não tinha noção como que as coisas aconteciam fora da realidade delas ali. Não tinha foto, não tinha no máximo gente que ia para outro lugar e voltava falando: as coisas lá são assim, assado. Então, agora as pessoas poderiam ver, não mais só ouvir e imaginar como as coisas são. Em 1880, então, a gente tem a primeira foto realmente publicada num jornal lá em Nova York. Foi um marco, então, né, no fotojornalismo. E a fotografia, ela vai cada dia ganhando mais espaço aí, justamente por conta da imprensa, né, aí no final do século XIX. Então, 1880 começou já a publicar, apesar que no início ainda os desenhos eram muito mais publicados do que as próprias fotos, porque era um processo caro publicar a foto, nem todo jornal tinha acesso e tal. Mas mesmo assim a fotografia foi ganhando importância, especialmente pelas melhores técnicas, né? Então a gente tem a invenção de novas câmeras, invenção do filme, invenção de melhoras que vão facilitar a captura dessas fotos. Aqui a gente vai ter, já pensando então no século XX, né, já virou o século, e começamos em 1900, então, 1900 e pouco, a gente vai ter a invenção dessa straight photography, então dessa fotografia reta, dessa fotografia que vai priorizar a luz, vai priorizar os elementos como eles são. Então, se a gente pensar que o pictorialismo ele tentava mudar, assim, dar uma carga mais artística, uma carga mais subjetiva para as imagens, aqui a gente vai ter justamente essa questão de a gente vai tirar a foto e mostrar a realidade como ela é, sem interferência. Vamos usar as linhas, as sombras, vamos usar as pessoas que estão andando, vamos tirar muita foto de prédio, porque a gente quer mostrar a realidade como ela realmente é, sem interferência de ninguém. Então, vocês devem lembrar, isso aqui é importante, porque isso vai realmente estar na prova, das 3 revoluções do fotojornalismo. Eu disponibilizei o texto do Jorge Pedro Souza para vocês, que fala justamente sobre isso. Quem desejar se aprofundar nessa temática histórica, eu passei um texto para vocês, que é um texto resumido dele. Ele tem um livro inteiro sobre a história do fotojornalismo, se vocês quiserem depois eu disponibilizo também. Então ele vai dividir o fotojornalismo em 3 revoluções. Primeiro, então, seria o período entre guerras e o período pós-guerra, que então a gente vai ter um fluxo contínuo de imagens aí, né, para
revistas, para veículos impressos. E é uma época também que a gente vai ter muitas evoluções técnicas que vão permitir a cobertura dessas guerras. Então, vocês lembram, por exemplo, na Guerra da Crimeia, na Guerra da Secessão Americana, quem usava o códio úmido precisava ficar carregando aquela carroça no meio do campo, correndo no meio da guerra com aquilo, era muito difícil. E aqui a gente já vai ter o filme, a gente vai ter câmeras menores que vão permitir que os os fotógrafos se movimentem com mais precisão, seja mais fácil correr, tirar a foto e sair dali, né? Então as revistas ilustradas vão começar a publicar essas fotos, aí a gente vai ter a população se chocando de novo, né? Mais uma vez com os horrores da guerra, aí então vai ter um fluxo contínuo, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, de material, de foto de guerra, né, para todos os veículos que tinham publicações ilustradas. E antes, agora mesmo, se eu falei com os soldados tirarem as fotos, e foi depois fotógrafos, eles são a mesma coisa nesse sentido, porque primeiro os grandes veículos, né, tentaram mandar civis, tentaram mandar então pessoas, vamos falar, normais, aí, sem treinamento militar para cobrir essas guerras, e isso não estava dando certo, porque as pessoas não sabiam se movimentar, as pessoas não sabiam onde ir, ou como evitar certos confrontos e tal. E aí depois, principalmente na Inglaterra, vão começar a ser mandados então soldados com treinamento militar, com treinamento fotográfico também, como foi, por exemplo, a questão do Brooks, né, esse fotógrafo soldado britânico que foi mandado para a guerra para cobrir. Mas aí a gente vai ver outros problemas também aqui de construção imagética, porque ele montava as fotografias, né? Então recriava cenas que ele tinha visto, a cena aconteceu e falava para as pessoas depois: não, refaçam aí para eu tirar uma foto, a foto não ficou boa, vamos mudar esse corpo aqui de lugar, vamos alterar a realidade para parecer diferente na foto, né? E nesse período foi quando surgiram então os primeiros questionamentos. Será que o papel do repórter fotográfico é realmente só ilustrar as reportagens? Falar tipo, bateu um carro ali na porta da FATEC, vou tirar a foto disso só para ilustrar. Ou será que é criar uma história visual? Então é criar uma forma de narrativa, uma forma de captar a ideia central ali do que está acontecendo e passar isso para o público sem palavras, só com as imagens mesmo. E também começaram a surgir os questionamentos, justamente porque o Brooks fazia toda aquela encenação fotográfica, né? O fotógrafo ele pode intervir na realidade ou ele só está ali para captar a realidade? Ele pode mudar a realidade para mostrar alguma coisa, ou ele tem só que fazer o serviço de apertar o botão e mostrar a realidade como ela é? Que são questionamentos que seguem, né, a fotografia até hoje. O fotógrafo ele vai... Vocês lembram daquela criança, né, que eu passei na primeira aula? Por exemplo, no Sudão, que o abutre está quase comendo ela, teoricamente, né? Aquela criança, o fotógrafo tinha que ajudar ou não aquela criança? Aqui também muito importante, na década de 20, a gente vai ter esse boom das revistas ilustradas na Alemanha. Então, acontecendo na República de Weimar, né? Foi quando a Alemanha saiu da Primeira Guerra toda destroçada, economicamente, politicamente, socialmente. Então, o governo vai instituir essa República de Weimar justamente para incentivar o florescimento das artes, das ciências, melhorar a condição de vida do pessoal. Então, se a gente tinha 5 milhões a tiragem no início da década de 1920, dessas revistas, no fim a gente vai ter 20 milhões. Né? Então, é um salto aí 4 vezes. E aqui a gente pode falar que aqui é realmente o início do fotojornalismo moderno, porque as imagens elas casavam com o texto, então elas complementavam um ao outro, né? Então não estava ali só para ilustrar a imagem, estavam ali para complementar o texto. E quais foram então os fatores que permitiram que essas revistas se desenvolvessem nessa época? Muito importante aqui. Então primeiro a gente tem
Melhoras técnicas, né? A gente sempre vai ter melhoras técnicas, então novos flashes, câmeras de 35mm, lentes melhores que captam melhor a luz, né? A gente vai ter fotojornalistas aqui, fotoreporters, a gente pode falar, que vão ter um nível social elevado, então isso vai abrir muitas portas para eles, vão poder entrar em vários lugares. A gente vai ter colaboração entre as pessoas que trabalham no meio impresso, né, ali editor, fotojornalista, repórter, o que vai muitas vezes culminar em melhoras para o próprio fotojornalismo, como foi a invenção da fotografia espontânea, né, da Candid Photography que a gente viu. Agora as revistas também, elas passam a se interessar não só pelos acontecimentos, mas também pelo humano, né, pelos diversos temas que tocam o humano, que dizem respeito à humanidade, né? Não só mais acontecimento com pessoas públicas ou com uma guerra, mas sim coisas do dia a dia das pessoas. A competição, então, das revistas, né? Então, aí com o cinema e o rádio fez os fotógrafos quererem tirarem fotos cada vez melhores. E como eu falei, teve um crescimento vertiginoso aí durante 1927 e 1929. E isso foi por diversos fatores, né? Justamente a economia melhorando ali, investimento na economia, as melhoras técnicas. Porém, tudo isso teve seu fim em 1933, né? Hitler chegou ao poder nesse ano, desculpa. E justamente as pessoas vão precisar fugir, muitos editores, fotógrafos vão precisar fugir para outros lugares da Europa para poderem sobreviver, mas vão carregar consigo essas ideias, todas essas ideias de fotojornalismo moderno para outros países. Eu falei agora mesmo da fotografia espontânea, né? Então o que ela é? A gente pode pensar que ela sempre existiu, mas não era assim. As pessoas posavam para as fotos antes. Então foi inventada na Alemanha pelo Salomon, né? Então é justamente essa ideia de fotografia que você não consegue preparar. Então você chega com a câmera e dispara e pega ali o que está acontecendo sem dar tempo para as pessoas posarem, sem dar tempo para elas escolherem o melhor ângulo. Então, ele chegava e tirava essas fotos de pessoas, principalmente de políticos, e para isso ele usava muitos truques, né? Então, aí, esconder a câmera, ou tirar o som do obturador da câmera. Eu lembro que ele escondeu uma câmera dentro de uma bíblia, por exemplo, para entrar num tribunal. Então, são técnicas aí justamente para pegar as pessoas na hora que elas estão ali, como eu falo, estão despreparadas, né? Elas não estão posando para foto. Então vai ser justamente o início dessa fotografia dita espontânea. Então, com todas essas melhoras técnicas, né, em 1930 e 40, as fotografias vão estar muito em voga, principalmente nos Estados Unidos, né, vão ocupar quase 50% do jornal aí. Então aqui o fotojornalismo realmente começa a se estabelecer como um campo da imprensa. Então, cada dia mais a gente vai ter fotojornalistas e vamos ter o fotojornalismo mais fixado como justamente aí uma matéria, um subcampo da imprensa, como um subcampo forte que interessa as pessoas, interessa os leitores cada vez mais interessados em ver fotos nas publicações. Então, Nova York vai ser o novo centro fotojornalístico, né, nessa década aí, 1930, 1940, porque se antes a gente estava na Alemanha, depois que o Hitler subiu ao poder, o centro fotojornalístico vai ser Nova York, e o que vai culminar na publicação da revista Life em 1936, que é a revista que talvez uma das revistas mais famosas a nível mundial, que vai ser essa revista que vai ter muito foco em imagens, e não imagens de guerra, em fotos chocantes e tudo mais, mas sim vai dar início
há uma tradição de retratar o cotidiano, retratar ideias de interesse humano, então dicas do dia a dia, igual a foto que a gente vê aqui, por exemplo, o senhor andando com um carrinho de bebê no parque. Então vão ser fotos ligadas mesmo ao interesse humano, com fatores emocionais, fatores para sensibilizar o leitor, fatores de exoticismo mesmo, então trazer coisas que às vezes não são cotidianamente abordadas. E aí agora falando então rapidamente do Farm Security Administration, que foi um marco também na história do fotojornalismo, falando aí para a gente acabar essa aula, essa primeira aula. Então foi um projeto documental que o presidente Roosevelt então estava tentando mudar a realidade dos Estados Unidos, depois da Grande Depressão, 1929, então o projeto começou em 1935, Estados Unidos ainda estava enfiado na depressão, as pessoas morrendo de fome, as pessoas sem emprego, e aí o presidente tomou algumas medidas, né, principalmente distribuindo fazendas para grupos comunitários para poderem plantar e sobreviver e tal, e contratou alguns fotógrafos justamente para mostrar a realidade do país, como que essas medidas estavam sendo efetivas, como as pessoas estavam melhorando de vida, como o país estava voltando a crescer. Foi um projeto muito famoso, então, né? Foi publicado em diversos livros, diversos jornais. Essas fotos, aqui é a foto que a gente tem da mãe migrante, foi feita nesse programa, então aquela foto feita pela Dorothea Lange, da mãe olhando assim o vazio, que é uma das fotos de fotojornalismo mais reproduzidas a nível mundial. E por mais que a intenção fosse então mostrar essa América, né, Estados Unidos da América e justamente o ambiente rural que iria existir, um ambiente simplório que aquelas pessoas estavam passando, muitas vezes esse projeto, esse Farm Security Administration, ele é considerado um registro documental e histórico muito incompleto, porque ele não mostra todos os ângulos dos efeitos da Grande Depressão. Então mostra as pessoas ali vivendo, mas cadê os suicídios, cadê o desespero das pessoas naquela época, porque perderam tudo, não tinham o que comer, não tinham onde morar. Então realmente é um registro um pouco incompleto, né? Só falando, ia acabar na Farm Security, mas falando então do surgimento da agência Magnum em 1947, justamente porque os fotógrafos queriam melhores condições de trabalho. Os fotógrafos eles eram obrigados a entregar os negativos para os jornais. Eles não tinham controle sobre o próprio trabalho, né? Então, em 1947, o Capa, com Cartier-Bresson, o Seymour e outros fotógrafos vão fundar a agência Magnum, que vai ser a agência de fotografia mais famosa no mundo, acho que até hoje, que justamente vão buscar um olhar mais humano sobre a realidade, né? Mostrar coisas que poderiam impactar os espectadores, poderiam mover os espectadores, então a fome, as tragédias humanas. E essa agência vai ser muito importante então na difusão do fotojornalismo cada vez maior e cada vez mais independente. Então os fotojornalistas aí não querendo entregar o seu trabalho para o jornal, eles querem ficar com o negativo para ter controle também sobre sua própria obra, sobre o que eles tinham feito. Então, gente, esse é o final da primeira aula. Próxima aula a gente vai falar da segunda e terceira revolução do fotojornalismo e falar das questões justamente da abertura, do ISO, coisas que também vão cair na prova. Então, até a próxima aula.